Meu caro Giovani, ontem nós tivemos data FIFA, Giovani, tivemos data FIFA. Como foram os representantes do Santos nos jogos das eliminatórias? Tivemos 2 jogos. Giovani Afonso. Marcão, vamos falar de data FIFA. Os 3 jogadores do Santos que estavam representando as suas seleções nas eliminatórias retornam hoje ao CT Pelé e separamos aqui o desempenho de cada jogador. Acho que o principal deles foi Miguel Terceiros, que jogou as 2 partidas da seleção boliviana. Ele entrou no segundo tempo na vitória por 4-0 sobre a Venezuela e foi titular na vitória da Bolívia sobre o Chile fora de casa. Primeira vitória da Bolívia fora dos seus domínios em 31 anos. E nesses 2 jogos ele atuou 140 minutos e marcou 2 gols, 1 em cada jogo. Já o Enzo Monteiro, ele entrou do banco na vitória da Bolívia contra a Venezuela, porém não entrou em campo na vitória contra o Chile. Ele atuou 18 minutinhos, porém mesmo assim conseguiu marcar o seu gol ali, que fechou o caixão contra a Venezuela. Já o Tomás Rincón, ele não entrou nesse duelo contra a Bolívia, mas entrou ali uns minutinhos contra o Uruguai, atuou apenas 13 minutos, sem gols e sem assistências, Marcão. Então tá aí o desempenho. Miguelito se destacou, Enzo Monteiro jogou pouco e fez gol, e o Tomás Rincón só foi um figurante, entrou só ali para fechar a partida, Marcão. Tá aí, meu caro Giovani Afonso. Acho que alguns pontos chamam a atenção. Primeiro, o Miguelito, Giovani Afonso. Como o Miguelito na seleção boliviana, ele rende bem, né? Jogador que tem conquistado muita confiança e vai se tornando até um ídolo do futebol boliviano. Se não me falha a memória, a Bolívia tinha ganho, tinha conquistado uma vitória, Giovani Afonso. Fora de casa, numas eliminatórias, há muitos e muitos e muitos anos. 31 anos, Marcão. Então, exatamente. 31 anos, 93, é isso, Giovani Afonso? Isso, a última vitória da Bolívia foi nas eliminatórias de 1993, isso, claro, fora de casa, né, Marcão? Perfeito, então, impressionante, né? E o gol da vitória da Bolívia jogando fora de casa foi do Miguelito. Perceba que o Miguelito deu uma vitória para a Bolívia, jogando fora de casa em eliminatórias, 31 anos depois, né? O que é claro que vai ficar marcado na história do futebol boliviano. O Miguelito vai se tornando um ídolo da Bolívia, mesmo com uma baixa idade. Então, muito interessante isso, mostra a personalidade, se confia muito no Miguelito na Bolívia. Veja que nós tivemos a mudança de treinador, saiu o Zago, Antônio Carlos, temos agora um novo treinador na Bolívia que mantém o Miguelito convocado, ele jogou a Copa América, está jogando agora as eliminatórias, o que é muito positivo para o jogador. É uma pena que o Santos não consiga aproveitar um pouco, né? Primeiro, desse momento do Miguelito. O Carille claramente não gosta do futebol do Miguelito, a gente já trouxe aqui várias vezes. O Carille até tentou colocar o Miguelito ali meio que na forçação de barra da diretoria, que pediu para que o Miguelito tivesse mais oportunidades, mas o Carille colocou o Miguelito, colocou ali, jogou 2 partidas e logo tirou o garoto, né? O mesmo acontece com o Enzo Monteiro. Então, com o Carille, o Miguelito não vai ter vez, não vai ter oportunidades, até porque o Santos contratou recentemente, Giovani Afonso, mais jogadores para a posição, né? O Santos contratou em abril Serginho e Patrick, jogadores para esta mesma posição. E agora contratou o Billy Arce. E o Juliano está à disposição. Então, o Miguelito tem 4 concorrentes diretos para jogar ali nesta posição, nesse esquema do Carille, Giovani. Marcão, infelizmente ali essa falta de vontade do técnico Fábio Carille com alguns garotos pode custar caro ali para o Santos, né? E assim, você foi muito feliz, a posição de meio-campista hoje está muito povoada, Marcão. Talvez não de qualidade, mas em número de atletas ali está muito povoada, porque a gente tem o Juliano, que esse é o titular absoluto, tem o Serginho, tem o Billy Arce, tem o Patrick que pode fazer essa função e só depois o Miguelito é utilizado, Marcão. Então ali o garoto fica sem espaço, porque no Sub-20 ele se destaca demais, isso é claro. Quem assiste um jogo do Sub-20 vê que ali não é o lugar do Miguelito e no profissional ele não tem espaço, Marcão. O que o Carille alega é que seria talvez um jogador que não está pronto, precisa de alguns processos na base, mas espera aí.
Se o jogador está pronto para disputar as eliminatórias, que claramente é um nível superior à Série B, ou por que ele não pode disputar ali pelo Santos no profissional? Ou por que ele não recebe uma sequência de jogos? Marcão, o Serginho foi titular em 6 partidas pelo Santos. O Miguelito entrou 3 vezes na temporada, todas no segundo tempo, somando dá 71 minutos, não dá nenhuma partida completa. Então será que não faltou oportunidades? É fato que, enquanto ele esteve em campo, nesses 71 minutos, ele não conseguiu entregar. Mas é garoto, é um menino de apenas 20 anos, talvez com uma sequência, talvez com confiança, com certeza ele iria jogar mais do que joga Serginho, do que joga Patrick. O Billy Arce a gente ainda não viu, Marcão, a verdade é essa, o Billy Arce ali a gente nunca viu com a camisa do Santos, é muito pouco ainda a questão do Billy Arce, mas de fato chama atenção. Um garoto que joga bem no profissional da Bolívia, um garoto que se destaca nas eliminatórias, que é um nível mais alto ali de disputa, mas na Série B, de acordo com o Carille, é um garoto que não pode receber oportunidades por ainda não estar pronto, Marcão. Aí o Mike colocou, não esquece que o Bernardo vem antes do Miguelito, é verdade. Na cabeça do Carille, o Bernardo também está à frente do Miguelito. Então veja a concorrência que tem o Miguelito no Santos. Não vai jogar. Tem o Juliano, o Billy Arce, Serginho, 2 anos maravilhosos, trazido também com aval do Carille, e o Patrick, também com aval do Carille. Aí quando você olha para a base, ele gosta mais do Bernardo que do Miguelito. O Carille gosta mais do Bernardo. Todo mundo sabe disso, já trouxemos a informação aqui. Então, o Miguelito tem 5 jogadores na frente dele. Só joga um. Então não vai jogar o Miguelito, esqueçam. O Miguelito com o Fábio Carille não vai jogar. Nem relacionado ele é. E ele vai lá para a Bolívia. E outra coisa, né? Dizem que o Miguelito, quando joga, também não tem intensidade. Pô, o cara não tem intensidade? Quem viu o Miguelito jogar na Copa São Paulo de Futebol Júnior sabe o quanto que ele participa do jogo. Agora, não queiram que o Miguelito corra o que corre o La Quintana, pô. Os caras estão esperando do Miguelito que ele corra igual corre o La Quintana? E o Juliano tem intensidade? O Juliano também não tem. Se você for levar a ferro e fogo, o Juliano também não tem intensidade, é um jogador lento. Mas sabe jogar. Então futebol não é só correria, né? Agora, são 2 pesos, 2 medidas, né? O Juliano pode jogar se arrastando. O Miguelito não pode. O Miguelito tem que correr igual o La Quintana. Então é loucura, né? É loucura. Então o melhor pro Miguelito e pro Santos é emprestar o jogador. Emprestem o Miguelito. Pronto. Resolvam o problema. E a gente para de falar do Miguelito, porque eu não aguento mais também. Há 2 anos aqui, Giovani, a gente discutindo sobre Miguelito. Sabe o que vai acontecer? A gente vai entrar o ano de 2025 e sabe qual vai ser a pauta no começo do ano, Giovani Afonso? Miguelito merece uma oportunidade? Ninguém aguenta mais isso, né? Não, ninguém aguenta mais, Marcão. E assim, a verdade é que era pro Miguelito, veja só, era pro Miguelito, no mínimo, ser um reserva imediato do Juliano, se não fosse para ser titular, viu, Marcão? Porque veja, essa Série B, claro que além do Santos ter a obrigação de subir, também tem a obrigação de revelar certos garotos, Marcão. E veja, o JP Sherman foi dado a camisa para ele e tá entregando. Ali o Jair foi dado a camisa para ele e tá entregando. Será que o mesmo não era para ser feito tanto com o Ian como pro Miguelito? Esses 2 jogadores estarem jogando com mais regularidade, mas não é o que acontece, Marcão. E aí eu vou concordar com você que talvez o melhor seja negociá-lo. Claro, o empréstimo seria prioridade, mas talvez ali o que chegar de proposta vender o jogador, porque o Santos não vai utilizar. O Miguelito já tem 20 anos de idade, olha que absurdo, Marcão. O Santos que ficou conhecido em utilizar garotos com 16, 17 anos, a gente tem 2 garotos, o Ian e o Miguelito, que tem 20 anos de idade, eles são tratados como se não estivessem prontos. Olha que mundo a gente está vivendo, que Santos diferente nós estamos ali conhecendo e vivenciando, Marcão. Então, assim, é um absurdo e acho que o melhor para todo mundo é emprestar o jogador. Porque, Marcão, para a Série A, para o ano que vem, será que jogar o Miguelito aos Leões vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Era agora para ele estar sendo jogado aos Leões, não no ano que vem. Mas é um garoto que vai ficar. Serginho deve ir embora no final do ano. Billy Arce, a gente não sabe se vai dar certo. Enquanto isso, eles vão ganhando espaço e vão deixando o Miguelito de fora, que podia estar recebendo muito mais oportunidades, entregando também muito mais dentro de campo já neste momento. E outra coisa que chama atenção, Giovani Afonso, é o Tomás Rincon, né? Tomás Rincon em clara queda. Você percebe que a cada vez menos, o Tomás Rincon entra em campo na seleção venezuelana, né? Então veja que, às vezes,
o Tomás Rincon sequer entra em campo, jogou poucos minutos. Então é um jogador em declínio técnico e físico, Tomás Rincon. E é um jogador que, quando a gente falou que ele aceitou reduzir o salário, Giovanni Afonso, também demonstramos aqui a nossa preocupação de ele ter estendido o seu tempo de contrato com o Santos. Se não me falha a memória, o jogador Tomás Rincon tem contrato com o Santos agora até dezembro de 2026. Portanto, temos aí mais 2 anos e 3 meses de Tomás Rincon, um jogador que está em queda livre em termos físicos e técnicos, hein? Preocupa, né, Marcão? Porque, assim, ele já tinha uma idade avançada ano passado, né? Ele já tinha 35 anos, completou 36 agora em 2024 e, claramente, ele já entrou naquela espiral de declínio físico e técnico, né, Marcão? O Rincon virou aquela figura folclórica, né? Aquela figura de liderança, aquela figura ali mais de respeito. Porém, dentro de campo, que é o que importa, é um jogador que talvez não entregue mais, né, Marcão? Ele é reserva no Santos, pouco atuou nessa temporada e agora é reserva da Venezuela ali, me parece ser convocado mais por ser o capitão da equipe em anos anteriores do que propriamente pela bola ali, né? Não faz sentido a Venezuela contratar um jogador que não joga no Santos, né? Então, assim, é um jogador aí que o Santos acabou se comprometendo. Claro que era importante ali diminuir o seu valor mensal, mas dar mais 2 anos de contrato pro Rincon foi muita coisa, Marcão. De fato, aqui estou confirmando, tem contrato até dezembro de 2026, então são mais 2 anos ali, 3 meses de Tomás Rincon dentro do seu elenco, e a tendência é ele piorar. Se fosse um garoto da base, um garoto jovem, a tendência era de subida, mas pela idade, 36 anos, e pelo que ele vem apresentando, é um jogador que deve ir de mal a pior com os passar dos anos e o Santos ficar com o bico na mão, Marcão. E não é um salário baixo, né? É um salário bem alto do Tomás Rincon. Ele aceitou ali a redução salarial, mas em compensação ganhou 1 ano de contrato. Então, o salário dele foi diluído para que, de fato, durante esse tempo maior, ele tenha o mesmo valor final que acertou com o Santos Futebol Clube, né? Então, ele diluiu o contrato, ele diluiu o seu salário e ganhou mais 1 ano de contrato o jogador Tomás Rincon. Ô, Marcão. Diga. Foram estendidos 2 anos de contrato do Rincon, Marcão. O contrato dele inicial ia até o final deste ano. Foram dados mais 2 anos de contrato para o Rincon. Era até 24, agora se tornou até 26. Então a situação é pior do que imaginávamos. Olha aí, situação delicada no caso do Tomás Rincon. É profissional, mas é claro, né, gente? Tá claro para todo mundo aí que o Tomás Rincon tá caindo fisicamente, tecnicamente, e a tendência é que essa curva engrosse, né? A tendência é que isso aumente. Portanto, teremos Tomás Rincon se arrastando no Santos Futebol Clube em 2025 e também 2026, que é justamente quando o Santos vai precisar, né, ter um elenco mais forte, porque vai disputar competições de um nível maior, como é o caso da Copa do Brasil e também da Série A do futebol brasileiro, que muito provavelmente o Santos vai retornar.